conhecer as provas, buscar as evidências. Não, ele já veio para a CPI com a sentença debaixo do braço. A cada dia que passa, isso se mostra evidente, isso se faz aparecer com a clareza que não deixa dúvidas para ninguém. Ele não busca comprovar nada, ele já tem na cabeça dele, e agora começa a materializar isso, tudo escrito. Apenas está materializando aquilo que nós já denunciávamos desde o começo. Ele está colocando para fora a sentença que ele construiu lá atrás. Veja, a CPI está se transformando num tribunal de inquisição, que o relator escolhe quem é condenado, quem não é, quem é indiciado, quem não é. O papel que ele deveria exercer como relator ao final da CPI, ele ao longo dela já está fazendo. Ninguém está esperando mais o relatório do relator, porque o relatório dele já está feito. A sentença já está sendo apresentada. É triste isso, é lamentável isso, porque numa CPI, assim como no âmbito do judiciário, você deve seguir o chamado devido processo legal. Tem as fases do processo. E nessa fase que nós estamos, é a fase da instrução, é da busca dos fatos, das evidências, das confirmações, ou não, daquilo que se pretende investigar. É saber se houve falhas, se houve ações criminosas, se houve omissão criminosa, se houve corrupção, se houve desvio de finalidade no âmbito do governo federal, Ministério da Saúde, estados e municípios. Qualquer coisa diferente disso é pré-julgamento, é ilegal, é abuso de autoridade. Agora o relator escolhe quem ele coloca o carimbo de investigado ou não, quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. Eu não me lembro de ter tido qualquer deliberação no âmbito da CPI em relação a isso, e olha que não faltei em nenhuma reunião. Não faltei, mas não me lembro de termos votado qualquer relatório apontando como investigado, como denunciado, como culpado ou inocente, quem quer que seja. Eu lamento que a CPI esteja sendo instrumento para a prática de arbitrariedades, de ilegalidades, de abuso de autoridade. Espero, sinceramente, que esse método, que esse expediente não seja utilizado para aqueles que fazem parte da estrutura da persecução penal no Brasil, porque certamente que os brasileiros estão acompanhando o que o parlamento está fazendo, mas aqueles que estão na linha da investigação, nos ministérios públicos Brasil afora, nos tribunais Brasil afora, também estão. Tomara que não tomem como exemplo o que está acontecendo no âmbito da CPI. Os abusos, os excessos, o parlamento que faz leis para disciplinar os procedimentos, para evitar o abuso de autoridade, é o primeiro a descumprir as normas por ele criadas. Isso é triste, isso é lamentável, isso é um desserviço à sociedade brasileira. Em relação a esses requerimentos para a convocação dos diretores do Facebook e YouTube, isso já chegou a ser discutido? Nós protocolamos no dia de hoje requerimento a essa comissão parlamentar de inquérito para convocar os dirigentes das redes sociais Facebook e YouTube. É necessário que os senhores dirigentes dessas empresas no Brasil compareçam a essa comissão parlamentar de inquérito. Por muito menos, nos Estados Unidos, onde tem sede a maioria dessas empresas, o senhor Donald Trump foi banido das redes sociais. Repito, o senhor presidente da República pode falar o que quiser, ele só não tem direito de atentar contra a ciência e atentar contra a saúde dos brasileiros. Esse requerimento foi protocolado hoje, e a nossa expectativa é que na terça-feira ele seja votado pelo pleno da comissão. Que possivelmente deve ser aprovado. Qual é a sua avaliação também em relação a esses requerimentos? O problema é que na CPI, o grupo do G7
denuncia o tempo todo o gabinete paralelo, que eles dizem que existe no âmbito do governo. E eles criaram o gabinete paralelo da CPI. E eles fazem reuniões noturnas, sabe-se lá onde, e deliberam nessa reunião secreta. O que está norteando os trabalhos da CPI são as reuniões secretas do G7. Não os requerimentos votados no âmbito da CPI. Nós não votamos requerimento ou relatório parcial que aponta alguém como indiciado, como investigado. Não, não fizemos. Mas o relator vem aqui e diz que são investigados. Ora, ele está mais poderoso do que os juízes dos tribunais. É algo para ser estudado. Nós vamos ter que reescrever aí alguns capítulos da lei processual brasileira. Em relação à convocação de diretores, né, de Facebook e outras redes sociais, eu acho que isso não é objeto de CPI, sabe? Eu acho que isso não é objeto. A CPI está perdendo foco o tempo todo. Estão fazendo da CPI um instrumento político para constranger pessoas, para ofender pessoas. Enquanto isso, milhares e milhões de brasileiros estão sofrendo com a Covid. E aqui, nessa CPI, buscando causar confusão, colocar médicos contra médicos, cientistas contra cientistas. A troco de quê? A quem interessa isso? A quem beneficia isso? Será que acham realmente que estão contribuindo com alguma coisa? Aí hoje, quando nós temos aqui 2 médicos que pensam diferente, aí os membros da CPI, que são os donos da verdade, os pais da ciência, dizem que em protesto não vão participar e não vão questionar, tentam esvaziar a CPI para não dar tempo a eles de falar, expor seus conhecimentos. Negam a autonomia do médico, negam o acerto do atendimento clínico dos médicos do Brasil afora. Será que acham que realmente são só aqueles que vieram aqui e que se acham os donos da verdade, que têm realmente o monopólio da verdade em relação ao procedimento, ao tratamento dessa pandemia? Eu prefiro ficar com os milhares e milhares de médicos que estão espalhados Brasil afora, oferecendo aquilo que há de melhor neles, que é o seu conhecimento, que é a sua vocação para cuidar de vidas e salvar doentes. Eu prefiro ficar do lado daqueles do que de outros que muitas das vezes vêm aqui, mas que não estão lidando com o paciente, não estão lá nas UBSs, não estão lá nos PS, não estão lá nos hospitais, não estão lá nos barcos hospitais, lá no Brasil real, o Brasil da ponta, salvando vidas. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil. É um palco de horrores. É um palco onde, infelizmente, fazem um espetáculo dantesco, lamentável, brincando com a vida das pessoas. Espero que acabe logo. Espero que acabe logo. E que a gente concentre os nossos esforços em vencer a pandemia e devolver aos brasileiros a alegria de viver livremente, sem tudo isso, com vacina, com tratamento na fase certa, segundo a orientação médica. É isso que eu espero. Senador, bom dia. Bom dia. Em relação à CPI hoje, qual a sua avaliação até agora com os 2 médicos convidados? Eu estou muito feliz de tê-los aqui, porque nós já ouvimos, até hoje nós só ouvimos médicos que são contra. A única vez que nós tivemos aqui, que foi a doutora Nise Yamaguchi, que poderia falar sobre a experiência dela, ela foi massacrada, foi humilhada, foi maltratada, trataram ela como não se deve tratar nenhum ser humano, quanto mais uma mulher, uma profissional de saúde com mais de 40 anos de experiência. Não deixaram ela desenvolver um raciocínio sobre o que ela pensa e sobre a experiência dela. Hoje, os 2 médicos que vêm aqui participar da audiência pública têm a oportunidade de expor suas ideias, mas do G7 só sobrou um, só o presidente, que ficou lá para controlar o tempo. Não ficou para saber, ele ficou lá para controlar o tempo. Recebeu a missão do G7, olha, você tem que ficar para controlar o tempo dos senadores, para não deixar esticar
o debate com esses dois médicos. Simplesmente por isso, porque o tempo todo ele falando do tempo. É claro que o tempo é de 15 minutos, todos nós sabemos, mas o relator teve quanto tempo para questionar a doutora Nise Yamaguchi? Quanto tempo para questionar a doutora Luana? Quanto tempo para questionar os dois que vieram mais recentemente, que são contra qualquer protocolo de atendimento precoce ou na fase inicial? Usou, esgotou todo o tempo, 3 horas de questionamentos para tentar evidenciar a negação do atendimento ao paciente. Aí, quando temos aqui os dois médicos que são favoráveis, eles fogem e dizem que não vão perguntar. E o tempo daqueles que querem ouvir e saber o que pensam esses profissionais, será que o que esses médicos estão falando ali não é verdade? Não pode salvar vidas? Será que a orientação deles, a visão deles não importa às pessoas que estão lá na ponta? Eu acho que tem muitos senadores na CPI que estão vivendo dentro de uma ilha e que não estão conseguindo olhar para o que está acontecendo lá na base, lá nas suas cidades. Porque desses que estão ali do G7, muitos deles até já fizeram homenagem para quem trata de verdade o paciente, para quem lida com o paciente. Mas aqui agem como se negasse tudo. Ficam botando plaquinhas com o número de mortes, fazendo culto à morte. É lamentável isso. Então eu prefiro ouvir quem vem aqui e diga: olha, o que fazer, como fazer, por que fazer, quais as armas que nós temos, como lidar com essas armas, com essas ferramentas para salvar vidas. Eu acho que o objetivo de todos nós deve ser salvar vidas. Então o depoimento desses dois médicos é muito importante. Eles falaram ali das fases dos estudos, né? Das fases e de como é importante essas fases, como que você pode lidar com o tratamento off-label, até, né, o estudo mais avançado que confirma o acerto de um fármaco. Então acho que a vinda deles nos dá um raio de luz, um raio de esperança de que esses milhares de médicos Brasil afora que estão lidando com a pandemia estão no caminho certo. Podem errar, mas estão tentando salvar vidas. Enquanto muitos aqui, que não sabem a diferença de uma cibalena para um outro medicamento, fica dando opinião como se fosse o mais entendido sobre virologia, sobre transmissibilidade desse vírus. Então, acho que foi um dia importante a gente ter o outro lado sendo exposto no âmbito da CPI e dando à comissão, especialmente aos que estão acompanhando a ela, a opção de se identificar, né? Olha, eu não peguei Covid, mas se eu pegar, se Deus me livre de pegar, mas se pegar, sabe quem é que eu vou ouvir? É o médico. Se ele disser que eu tenho que tomar medicamento no início, é isso que eu vou fazer. Se ele disser que eu não preciso tomar medicamento, é isso que eu vou fazer. Mas é o médico quem tem que dizer para o paciente o que fazer. Não são senadores da República ou outros. Ah, mas opinião, você pode ter? Posso ter. Tem gente que tem opinião, olha, os médicos estão falando que esse medicamento é bom. É a opinião dele. Mas quem administra medicamento ao paciente é o médico. Então eu estou feliz que hoje a gente tenha tido a oportunidade de receber aqui dois profissionais que defendem o atendimento para salvar vidas no meio da pandemia.